Pessoal, o megômetro é um equipamento utilizado para medir o isolamento de motores elétricos, compressores de refrigeração, de ar-condicionado, enfim, medir o isolamento entre as bobinas de um motor e a sua carcaça, certo? Segundo a NBR 17094, para motores até 1000 volts corrente contínua, eu tenho que aplicar uma tensão de 500 volts para fazer o teste. Então, pessoal, notem aqui. Eu tenho esse lado. Notem, pessoal, que eu tenho aqui 200 mega ohm, 250 volts, 200 mega ohm em 500 volts e 200 mega ohms em 1000 volts. Então, eu tenho três medições que é possível fazer com tensões diferentes. E também desse lado aqui eu já tenho um multímetro comum, né, que mede tensão, corrente contínua, tensão, corrente alternada e resistência. Então o que interessa para nós nesse momento é o megômetro, tá? Então eu vou mostrar para vocês primeiro como ele aplica essa tensão. Então como é um equipamento que exige cuidado, tá, pessoal? Então vamos lá. Tem aqui as pontas de prova, né? Vou colocar nas pontas de prova a garra para vocês verem. Não ter perigo de contato, né? Eu tenho aqui um multímetro para vocês verem a tensão que vai ser medida nesse equipamento. Então, eu vou colocar o polo vermelho aqui na ponta de prova vermelha do multímetro e o preto na ponta de prova preta. Vou deixar os dois afastados aqui, certo? Vou ligar o meu equipamento em 250 volts e vou aplicar o meu teste. Notem na tela do meu multímetro a tensão de 264 volts, certo? Agora eu vou desligar o equipamento, vou colocar 500 volts e vou religá-lo novamente. Então eu tenho aqui 530 volts mais ou menos sendo aplicado nas duas pontas de prova. Vou desligar, pessoal, vou colocar 1000 volts e eu tenho aqui 970 volts sendo aplicado nas duas pontas, certo? Então, vocês notem que eu tenho tensão elétrica nessas pontas aqui, certo? Então, é um equipamento que aplica uma tensão elétrica agora eu vou mostrar para vocês aqui. Ele aplica uma tensão elétrica entre as bobinas de um compressor, por exemplo, e a carcaça do equipamento. Quando ele aplica essa tensão elétrica, o que ele faz? Ele consegue medir a corrente que está passando e através dessa corrente ele retorna uma resistência. Nesse caso aqui, pessoal, qualquer coisa acima de 200 mega ohms, ele vai mostrar que vai ter um número 1 aqui, ou seja, a medição está acima do que ele pode medir, certo? Então, se tiver abaixo de 200 mega ohm, ele vai mostrar um valor aqui, certo? A NBR 17094, ela diz que motores de até 1000 volts precisa ter acima de 5 mega ohms para ser considerado um motor seguro. Então, vamos fazer a medição nesse compressor aqui. Eu vou colocar o polo preto aqui no meu terra e vou colocar em qualquer um desses polos aqui. Vou ligar o meu equipamento em 500 volts e vou acioná-lo. Eu estou aplicando 500 volts e notem que eu tenho o número 1 aqui. Ou seja, está acima de 200 mega ohm. Esse compressor ele está ok. Se eu faço uma medição, por exemplo, direto aqui na carcaça, nota que ele chega a 0, eu estou fechando um curto. Então, inclusive, ele corta aquela tensão de 500 volts, que é uma segurança do equipamento, tá? Vamos fazer um outro teste aqui para vocês verem uma medição como é bacana. Notem aqui que eu tenho
uma borracha aqui, ó, certo? Eu vou colocar uma ponta de prova numa borracha aqui, outra ponta de prova em outra borracha. É borracha, hein, pessoal? Notem aqui que isso é uma borracha. Vou ligar o equipamento. Dá uma olhada quanto é a taxa de isolação dessa borracha. Nós estamos falando que tem uma corrente elétrica passando na borracha. E o meu isolamento está em 3,4 mega, ou seja, 3.400.000 ohms. Essa borracha consegue, ela tem esse isolamento, né? Então, pessoal, para vocês verem que a grande maioria dos materiais, eles são condutores de energia elétrica. Porém, uns conduzem um mínimo, ele tem uma resistência muito alta. Então, acaba sendo imperceptível essa corrente elétrica. Outros já não. Se eu coloco isso num pedaço de cabo, num pedaço de fio, já vai mostrar zero aqui, porque com um pedaço de fio de cobre, por exemplo, ele é um excelente condutor elétrico. Então, esse é o megômetro, um equipamento feito para medir isolamento de motores e compressores. Vou apresentar para vocês aqui um outro modelo de megômetro e também fazer a medição, né, mostrar como utilizar esse megômetro em um outro equipamento. Esse equipamento aqui ele não é um motor elétrico e também não é um compressor. O que é esse equipamento? É um aquecedor elétrico usado aí em plataformas e navios de petróleo para aquecer gás natural. Note aqui o tamanho, tem um outro modelo aqui. Note o tamanho dele. Esse modelo aqui ele tem 1.800 kW. Ele equivale aí mais ou menos a uns 300 chuveiros de 5.500 watts. Então é um aquecedor aí muito potente. O que eu faço aqui, pessoal? Cada 2 terminais desse é uma resistência. Eu preciso medir se a isolação entre a resistência e a carcaça do equipamento ela está dentro de um valor aceitável do fabricante desse aquecedor. Cada fabricante aí tem os seus valores, certo? Isso serve também para motores, compressores. Cada fabricante vai te falar o valor mínimo de isolação. Então, o que eu faço? Eu meço com o meu megômetro eu faço a medição de isolamento para saber se essa isolação está dentro do esperado. Então, vamos lá, pessoal. Meu megômetro está aqui. Vou ligar esse equipamento, né? Liguei o equipamento e eu tenho aqui, ó, 500 volts. Vou fazer a medição, pessoal, primeiro com 500. Para eu alterar essa tensão com a seta para cima, 1.000, 2.500 e 5.000. Eu vou medir apenas com 500 e 1.000. Por quê? Porque o fabricante ele não utiliza esse aquecedor em tensões tão altas aqui. Só que, por exemplo, esse megômetro ele tem uma tensão aqui de 5.000 volts, pessoal. A corrente é baixa, sim, porém é um equipamento que exige aí uma tensão para você não sofrer nenhum tipo de acidente. Então, vou medir primeiro com 500 volts. E o primeiro, o que eu faço? Eu pego, né, o meu terminal de terra. Vocês notem aqui que está escrito terra, né? Earth, que é terra. Então eu pego o meu terminal terra, que é o negativo, e ligo esse terminal na carcaça do meu equipamento. E minha outra ponta de prova, ligo na resistência que eu preciso medir. Ou seja, eu meço todas essas resistências. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Coloco na ponta da minha resistência. E aperto o botão teste. Então eu tenho aqui, pessoal, uma tensão de 500 volts e recebo aqui um retorno dizendo que essa minha medição aqui do isolamento está em 500 mega ohms. Como falei aí, esse equipamento ele fornece uma tensão. Essa tensão ele consegue medir uma resistência e fazer um cálculo dessa tensão e dessa corrente, ele te retorna um valor de resistência aí de 550 mega ohms. Vamos colocar em outro local?
Eu paro aqui o meu teste, né? Apagou aqui, parei o teste e vou mudar para outra resistência. Novamente aperto o teste. E o equipamento aqui me retorna 250 megaohms. Então, como falei anteriormente, ele aplica uma tensão. Essa tensão acaba gerando uma corrente elétrica, porque eu tenho um circuito fechado. E o equipamento faz esse cálculo. Com a tensão, com a corrente elétrica, ele me retorna uma resistência. E é essa a resistência de isolamento entre essa resistência e a carcaça do equipamento. Vamos fazer um teste com 1000 volts agora, para vocês verem a diferença? Com 500 volts, pessoal, esse equipamento, por exemplo, ele trabalha com 440 volts. Eu tenho motores elétricos aí que trabalham com 220, 380, até 440. Existem motores que também trabalham com 760, dependendo da indústria. No caso de equipamentos que trabalham com 440, que é esse caso, o fabricante me diz para medir com 500 volts, né? Eu tenho equipamentos, como é esse caso aqui, que trabalha com 690 volts. Então, o que eu faço? Eu altero aqui a minha medição para 1000. Vocês vão ver a diferença nessa medição. E vou aplicar uma tensão aqui. Tenho aí um retorno. Vocês notem aqui 1098 volts. Tem um retorno aí dizendo que eu tenho uma resistência de 250 megaohms. Mesma coisa, apliquei 1000 volts, gerou corrente elétrica, o equipamento calcula e me retorna a resistência de isolamento. Então, pessoal, esse é o megômetro e como fazer os testes aqui de isolamento, tanto de compressores como de motores, e nesse caso de um equipamento que utiliza resistência elétrica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de inscrever e vejo vocês aí na próxima dica.